textos da Bíblia que Moisés também subiu a montanha. E Deus falou com Moisés lá no alto da montanha. Deus envolve nas nuvens do céu o Senhor, e deu os mandamentos para Moisés. Então Mateus, o evangelista, está querendo dizer para nós que Jesus é um novo Moisés. Através dele veio a lei, superando Moisés e os profetas. E ele volta em luz, significa ele é o Messias esperado, o Filho de Deus, que veio trazer um recado importante para nós. Isso, primeiramente, para a vida da gente, é muito bom a gente contemplar esse Jesus todo transfigurado em luz. Jesus está mostrando para nós um pedacinho do céu. Essa coisa maravilhosa será o paraíso, que Paulo diz assim: olho humano jamais viu, ouvido humano jamais ouviu o que Deus preparou para os que o amam. É para lá que a gente vai. E por que Jesus quis mostrar isso para os Pedro, Tiago e João? Os preferidos, eles subiram com ele e viram essa manifestação divina de Jesus. Porque um pouquinho antes, Jesus tinha falado que ele ia sofrer muito, o Filho do Homem ia padecer, ia morrer. Os discípulos ficaram desanimados, ficaram chateados, tristes. E Jesus então mostra para eles que o fim não vai ser a cruz. O fim é o céu, para animar os discípulos desanimados. Então, um recadinho bom para nós hoje, que a liturgia dessa quaresma está mostrando. A gente precisa também contemplar esse Jesus no céu, para aliviar um pouco o peso que a gente carrega aqui na terra. Está difícil, a vida não está fácil. Agora ele está conversando com o ministro. Tanta corrupção, tanta coisa errada, tanta violência. A gente perdeu a confiança nas pessoas. As crianças não têm mais liberdade de brincar na frente de casa. É um medo que tomou conta da gente. A gente se armando até os dentes. A gente está padecendo muito. Tanta coisa errada. E é isso aí. E o Papa Francisco ajudando a gente a aprender sobre isso. A gente precisa contemplar um pouquinho esse céu para dizer: ainda bem, né? Dom Bosco, nosso fundador, que vocês conhecem muito bem, dizia: nessa vida, com tanto sofrimento, tantas dificuldades, um pedacinho do céu conserva tudo. É a nossa fé, é a nossa esperança. Vamos alimentar isso na vida da gente. Só Ele que pode nos dar essa força para superar as dificuldades durante o dia da nossa vida. E o segundo pensamento, vou terminar. Primeira leitura de hoje, vocação de Abraão. E Paulo a Timóteo hoje, a primeira coisa que fala na segunda leitura: caríssimo, sofre comigo o Evangelho.
rebanhos, tinha bens, casa, terra. Aí escuta dentro do coração o chamado: sai da tua terra e vai. Vou deixar tudo, meus bens, rebanho, terra, segurança, estou muito bem acomodado. Mas lá dentro uma voz muito forte de sentir. E ele sabe, vai em busca de outro lugar que Deus você pode mostrar. Não vai. E Ele é para nós o Pai da nossa fé. Ele é o Pai do povo de Deus. E somos nós. É com Ele que Deus começa o povo de Deus. Coisa impressionante. E foi um caminho difícil, sobrevivendo para Paulo a Timóteo: sofre comigo no Evangelho. Assim, sofre comigo no Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Quantas vezes sentimos no coração um chamado também? Às vezes a gente está acomodado, e Deus chama. Quem você está nisso? Então, sendo chamado, orando ali, ajudando vocês no laboratório. Aqui tem pessoas que sentem um chamado para ajudar a igreja, ministros, coroinha, né? Chamado. Sentem no coração uma coisa diferente, como eu senti quando era criança. E o padre passou na minha cidade e falou para o meu irmão que estava ali: você não quer ser padre, não? Achou interessante o meu irmãozinho lá, com um tercinho na mão, livrinho de oração. O meu irmão foi muito sincero, falou: eu não quero não, mas em casa meu irmão que quer. E lá foi o padre na minha casa me buscar. E eu entrei nesse livro, tá vendo? São as coisas, chamado de Deus. E aqui no meio de vocês tem pessoas chamadas também. Tem pessoas que não sentem, por exemplo, o desejo de se casar, querem se consagrar a Deus. Não como padre ou seminarista, mas como leigo e leiga, consagrados no mundo, sem ter família, dedicadas exclusivamente a Deus, a oração, vivendo lá no próprio trabalho. Nós temos um instituto dentro da congregação salesiana, dentro da espiritualidade salesiana, um grupo que se chama Voluntárias de Dom Bosco. Elas são consagradas, leigas, não vivem com vontade, estão no seu trabalho, mas vivem para Deus. Fácil? Difícil. Sofrem comigo pelo Evangelho. Fortificado pelo poder de Deus. Hoje vamos lembrar que a nossa vida é uma caminhada como a de Abraão, com suas dificuldades, lutas, atropelos. E parece que quanto mais às vezes a gente reza, mais a assombração aparece, né? Difícil, mais fácil não. Mas quem é que dá força? O poder de Deus, a fé, a esperança, o amor no coração. Então, meus irmãos e irmãs, vamos pedir a Deus hoje que Ele suscite no coração dos nossos fiéis, né, a vocação de chamado para uma vocação especial, para um serviço especial da igreja, para um ministério leigo, né? Uma força de Deus, contemplando sempre Jesus. Ele tinha a força maior e dá esse entusiasmo, essa